principal, que é a geopolítica, que envolve tudo, né? Então, mais uma vez, peço aqui para você deixar o seu like, curtir, né, esse canal, ativar o sininho, comentar. E vamos lá, vamos falar sobre o que a gente pode esperar para o ano que vem, né? O que a gente pode esperar para 2026, que vai estar repleto de coisas, né? Repleto de eventos. Então, mais uma vez, curta esse canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos nessa. Vamos começar aqui. Bom, a primeira coisa fundamental, quando a gente pensar no ano que vem, a gente tinha feito uma live, eu recomendo que vocês assistam, que era uma live sobre o que a gente esperava do mês de dezembro, né? E a gente falou sobre isso. Dezembro é o mês que muda a geopolítica, porque dezembro é aquele mês em que todos nós estamos cansados do trabalho, indo para férias, ou então planejando ali. É um momento que o povo, como um todo, dá uma estacionada. Vai começar o Natal, começa o Ano Novo, aquela coisa toda. Mas a geopolítica é onde acontecem as principais coisas, porque já é uma entrada, né, vamos botar assim, para o ano que vem. E aí começam a surgir muitas notícias essas, né? E a gente viu aí o Trump, por exemplo, escalando mais com a Venezuela, ou seja, você vê que o cara já está olhando para frente, está olhando o futuro da América Latina. A gente viu eleições, a gente vai falar sobre isso também, na América Latina. A gente vê a China, e saiu uma notícia agora da China, está reconstruindo o Irã, dando drones, dando uma série de coisas. E a gente vê muita coisa acontecer, porque os grandes líderes mundiais eles começam a olhar para frente, eles começam a olhar o futuro. E aí é muito interessante a gente observar que dezembro realmente é o mês que você fecha uma porta, né, sabe, da geopolítica, você abre outras. E nessa atitude de você fechar uma e abrir outra, né, é um mês movimentado. E não foi diferente. Esse mês de dezembro foi bastante movimentado, né? Aconteceram muitas coisas que eu relatei aqui, e outras ainda indicam que vão acontecer, enfim, lá para janeiro, mas com movimentos muito interessantes. E principalmente, o que já dá para a gente cravar, analisando o mês de dezembro, que a gente vai esperar para o ano que vem, eu vou até botar aqui, são esses dois países aqui que são talvez uma das principais coisas que acontecem. Aliás, dois não, vou botar aqui uma imagem interessante. Aliás, são dois países, mas eu peguei essa imagem aqui, sobre o Irã, né, o Oriente Médio como um todo. A gente tem, né, notícias que aconteceram esses dias, como eu falei, da China estar reconstruindo o Irã. E isso é muito importante. Vamos focar aqui no Oriente Médio. O que está acontecendo e o que aconteceu esse ano, né? A gente pode olhar, Israel faz um ataque, né, ao Irã pela primeira vez na história, né, da humanidade. É algo que foi tenso, né? E como a gente falou aqui, os Estados Unidos não queria que isso acontecesse, não queria se meter, mas Israel, como já falamos, tem o maior lobby nos Estados Unidos. Então Israel investe tanto dinheiro no Partido Republicano e no Partido Democrata. Investe papo de 300 milhões em um, 200 e tantos nos outros. Então, 300 milhões de dólares, no caso, 200 e tantos nos outros, milhões de dólares. Então, é uma bancada muito forte que Israel tem nos Estados Unidos. E o lobby, como já falamos, na política americana é algo legalizado, é algo que não é proibido. Aqui no Brasil Israel, né, com todo o acordo nuclear que o Irã tem rompido, né, e tudo que tem feito o Irã para poder fazer a bomba atômica, Israel avisa os Estados Unidos: olha, eu vou atacar o Irã, vou chegar lá e vou atacar, cara, não tem jeito, os caras estão fazendo a bomba atômica, estão derretendo urânio, enfim, não tem mais jeito, é uma oportunidade única. Israel tinha enfraquecido as 3 proxies do Irã, que eram o Hamas, em Gaza, o Hezbollah no Líbano. Nós temos aqui, nossa primeira live foi sobre Israel e Irã, e foi muito boa, diga-se de passagem. E eu recomendo que vocês assistam. Israel no Líbano, né? Aliás, perdão, Israel no Líbano. Hezbollah no Líbano e a Jihad Islâmica ali na parte da Gaza, enfim. E também, claro, a ditadura da Síria que caiu, e quem assume é mais o HTS, que está ligado à Turquia. A gente vai falar sobre esse país também, que é um país muito importante.
Já já nós falaremos sobre ele. Mas os Estados Unidos faz o ataque com o super avião B-2, né? E nessa história toda, os Estados Unidos cantou a pedra, cantou a vantagem de que não. Olha só, destruímos o programa nuclear, foi isso e aquilo e tal. O Irã fez uma retaliação em que ele avisou, uma retaliação coordenada, e no final os dois assinaram o cessar-fogo, que quase não foi respeitado por ambos. Mas no final acabaram assinando o cessar-fogo. E aí os dois ficaram cantando vitória. O Irã ficou cantando a vitória de que ele tinha expulsado os americanos e tal. Eu recomendo que você assista essa live sobre Irã e Israel, que nós fizemos, é muito boa, que eu explico essa relação Irã e Israel, como é, porque o Irã vê os Estados Unidos dessa forma, como inimigo número um, relacionado à religião deles, enfim, mas também o passado, enfim, do Império Persa, que o Irã é persa, não é árabe. Tem muita coisa legal nessa live do Oriente Médio. A gente está precisando falar mais do Oriente Médio também, porque tem muita coisa acontecendo. Mas o Irã canta vitória, Israel canta vitória, mas no final, acaba que eles assinam o cessar-fogo. Só que, de uns tempos para cá, e a gente tem acompanhado bastante, tudo indica, né, o Irã finalmente rompeu formalmente com esse acordo nuclear, né, e, primeiro, o Mossad já tinha alertado isso, nós falamos isso em várias lives nossas, e a gente fala aqui, o Mossad já tinha alertado, não se destruiu o programa nuclear do Irã. O programa nuclear do Irã não foi totalmente destruído. O Mossad alerta isso. E aí, o que acontece? Como o programa nuclear do Irã não tem sido totalmente destruído, e a CIA já fala outra coisa. Se não, nós destruímos os principais laboratórios, etc, etc. Mas o Mossad não foi destruído. E o Mossad, hoje, com Israel, dá uma declaração dizendo que está preparada para um novo ataque no Irã. Por quê? Porque o Irã continua derretendo urânio, continua desrespeitando as regras internacionais, no qual ele, no passado, foi signatário. Hoje já não é mais. Entendeu? Então, Israel claramente quer um novo ataque com o Irã. E parece que na reunião com o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e o Trump hoje, já avisou, vou atacar o Irã de novo. Então, o que a gente pode esperar para 2026? Um novo ataque de Israel no Irã. Um novo ataque de Israel no Irã. Ainda mais porque, segundo o Channel 14, que é o principal canal de Israel, aconteceu algo também importante nesse caminho todo. A China parece que está ajudando o Irã a se reconstruir. E isso também é muito importante. Nós temos falado que a China sempre age nos bastidores, né? E esses 5 países, repito, Venezuela, Irã, China, Rússia e Coreia do Norte, são países que são extremamente articulados. Eu já falei isso numa análise semanal, numa live, mas acho que não custa repetir, né? O caminho que está se tornando para o mundo é muito perigoso, porque nós já temos praticamente... Hoje há um conflito localizado, que é a Rússia e a Ucrânia, mas a qualquer momento Israel e Irã podem voltar a esse conflito localizado. São 2 conflitos localizados que têm impactos globais. Quando a Segunda Guerra Mundial começa, nós tínhamos 3 conflitos localizados que transformaram na Segunda Guerra Mundial, que era a Itália na África, né, os conflitos que a Itália fazia na África, a Alemanha lá com a Tchecoslováquia, com a Polônia, enfim, e o Japão com a China, né? Então, 3 conflitos localizados que acabam por formar a Segunda Guerra Mundial. E esses países lá vamos dizer, dos aliados.